Tarcísio arregou, sim, de acordo com o que o governador vem falando para os seus aliados políticos lá do estado de São Paulo, ele não vai mais disputar a presidência da República. E por causa de quê? Ou melhor, de quem? Sim, Eduardo Bolsonaro. De acordo com Tarcísio, Dudu Bananinha, na sua atuação deletéria politicamente falando, diretamente dos Estados Unidos, pulverizou toda a possibilidade, fragmentou o campo político da direita e agora ele se vê numa situação muito delicada, que ele não percebe espaço político para ele de uma candidatura fora da asa do bolsonarismo e também ele observa que é muito arriscado para ele, pessoalmente, encarar uma empreitada como essa, quando as pesquisas de aprovação da sua gestão em São Paulo mostram que, no cenário de hoje, ele teria uma eleição muito mais tranquila para o governador do que para presidente da República. A real é que a pancadaria de Eduardo Bolsonaro fez com que Tarcísio arregasse. Minha opinião? Sei lá. Eu acho que esses caras têm que saber o que fazem. E a política demanda um pouco de coragem. Só que a coragem, ela é sempre uma companheira fiel da irresponsabilidade. Eu sempre digo por aqui no canal, você que me acompanha há muito tempo sabe que qual a diferença de um ato corajoso para um ato tresloucado, irresponsável? É uma única coisa diferencia esses dois atos, o resultado. Se der certo, foi algo de coragem. Se der errado, é um ato de burrice, é um ato de irresponsabilidade, é uma porra louquice. Logo, Tarcísio com sua cabeça de engenheiro, de burocrata, concursado que é, pense outra coisa, cara. Todo mundo que faz concurso prefere a garantia do que a ousadia na sua vida profissional. Por quê? O concurso te dá uma estabilidade, mas não lhe deixa rico. Enquanto a iniciativa privada, se você tiver a coragem, o contexto, vá lá, a herança, você pode ficar rico, muito rico. Enquanto o serviço público não, é a garantia. É a garantia versus a ousadia. Tarcísio, engenheiro, concursado, aparentemente, no cenário de hoje, final de setembro de 25, está optando pela garantia, por aquilo que é mais certo. Uma campanha para a reeleição em São Paulo e ver como o ciclo político estará em 2030. A real é que o fortalecimento que as pesquisas mostram agora do governo Lula, Tarcísio acredita muito disso a Eduardo Bolsonaro. E ele não vê uma possibilidade do filho 03 de Jair recuar no seu ataque, já que ele foi longe demais nesse sonho americano, nesse sonho de punir o Brasil direto nos Estados Unidos. E agora Tarcísio vê um fortalecimento de Lula, vê que as pesquisas de opinião mostram uma aprovação do seu governo que se recupera, e isso se reflete naturalmente na questão da intenção de voto para o ano que vem. E de acordo com Felipe Nunes da Quest, são dois pontos que mostram, que embasam essa recuperação da popularidade do governo e, naturalmente, o crescimento das intenções de voto de Lula. A inflação de alimentos, que faz uma parcela da base da pirâmide social brasileira, os mais pobres, voltarem a aprovar o governo Lula, e claro, quando aprova, você tende a reeleger essa pessoa ou este grupo político. E, por outro lado, os ataques de Eduardo Bolsonaro, sim, pegaram uma classe média urbana mais escolarizada e de renda maior, que não é aquele bolsonarista encardido, mas também está longe de ser um petista. É aquele eleitor pêndulo. Este eleitor, de acordo com as pesquisas, vem demonstrando muita resistência e insatisfação com a atuação de Eduardo Bolsonaro. E essa atuação respingou nos governadores de direita. A atuação, aquela tibieza deles naquele momento em que Eduardo Bolsonaro, que Trump, na verdade, anunciou o tarifaço, e eles responsabilizaram Lula, esse eleitor pêndulo analisou e interpretou. Falou, tem nada a ver com Lula, tem a ver com Eduardo Bolsonaro, lá provocando. Logo, para este eleitor, a figura de Bolsonaro, da família Bolsonaro, se transformou em algo tóxico. Como os governadores não tiveram a leitura política, a coragem, a sagacidade de criticar naquela hora, foram contaminados por essa rejeição da família Bolsonaro. Tarcísio, aquele que politicamente só existe por causa de Jair, foi quem mais apanhou, quem mais caiu em descrédito para esse eleitor. Por isso que Tarcísio, aparentemente, no cenário de hoje, lembrando sempre que a política já dá muita cambalhota, a brasileira dá 1000 cambalhotas por minuto. Hoje, no cenário de hoje, Tarcísio arregou para a candidatura presidencial. Olha, eu acho que até na perspectiva dele faz todo sentido, viu?
Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. O Clube de Membros na Fita, minha filha. Entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado que trampa aqui no YouTube brasileiro. Precisamos do seu apoio, precisamos do seu suporte para ter um salarinho por aqui. É muito baratinho para você, a partir de três módicos cretinos insignificantes. Muito pouco para você, mas que representam muito pra gente. Por favor, R$3 você entra no Clube de Membros e fortalece nosso trabalho por aqui. Estou esperando você no Clube de Membros, beleza? E eu deixo meu agradecimento para as empresas que apoiam, que patrocinam, que investem no jornalismo independente brasileiro. Um exemplo, um belíssimo exemplo, é a Nimochat. A Nimochat é aquela empresa que tem o sistema perfeito para o seu atendimento no WhatsApp. Ser célere, organizado e com todo o arquivo de contatos e conversas disponível no seu sistema, não no celular de cada um que atendeu. Não tu aquele trem pulverizado que você não sabe o direito das conversas e tal. Não. Acabou a zona. Acabou a bagunça no WhatsApp. Acabou o cliente ficar no vácuo. Porque um acha que o outro respondeu, o outro acha que um é aquela história do cachorro com muitos donos. Morre de fome e de sede. O seu cliente não vai morrer nem de fome nem de sede. Por quê? Porque ele vai ter um atendimento célere, com qualidade, por meio da Nimochat. Você pode atender 5, 10, 20 ou mais clientes ao mesmo tempo por meio do sistema Nimochat, que vai organizar com uma metodologia inteligente o seu atendimento pelo WhatsApp. QR Code na tela para que você tenha desconto, é só usar o cupom Pablo Costa, tudo junto, Pablo Costa, você vai ganhar a instalação do sistema Nimochat aí no seu escritório, no seu empreendimento, como você faz o seu atendimento para a clientela. Nimochat, meu filho, é organização no seu WhatsApp para que você fature, para que você venda muito mais. Muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio Nimochat. Bora voltar no tema do vídeo de hoje. Quem pesquisou esse bastidor desse círculo político próximo de Tarcísio foi o jornalista Gerson Camarote, que publicou uma matéria no G1 que diz o seguinte: em conversas reservadas, Tarcísio avisa que está fora da disputa presidencial em 2026, diante de uma direita fragmentada. Ainda no texto, ele diz que o governador de São Paulo tem avaliado que o tarifaço dos Estados Unidos e a ação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo Donald Trump fortalecem o presidente Lula. Convenhamos, não, o Tarcísio não é o primeiro a verbalizar isso. Claro que ele não vai dizer isso em público, até porque, independente de quem seja o candidato à direita, neste cenário fora de Tarcísio, quem se fortalece é o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Por quê? Porque ele não abraçou exatamente o bolsonarismo, tal qual o Tarcísio. Porque o Tarcísio é fruto direto do bolsonarismo, o Ratinho Júnior não, tem uma existência política fora do bolsonarismo, é uma pessoa de centro-direita, vem de um partido estruturado, consolidado, ramificado no Brasil, que é o PSD, do Gilberto Kassab. Além disso, tem o sobrenome Ratinho, muito popular na região onde ele não é tão conhecido, no Nordeste. Ele é muito conhecido na região Sul, não é só no Paraná, não. E esse conhecimento dele se amplia também para Santa Catarina e Porto Alegre. No Nordeste, ele é hiper desconhecido. Por outro lado, o Ratinho, o pai dele, o apresentador de televisão, tem uma rede de rádios no Nordeste, ele é ultra popular. O programa dele faz muito sucesso, dá muita audiência lá nos estados do Nordeste. Ratinho Júnior naturalmente conta com essa popularidade do pai para também popularizar seu nome nessa região importante para o Brasil. Ratinho Júnior contaria com o voto da direita antipetista clássica e, como já está em segundo mandato, tem muito pouco a perder, já que ele tem uma administração bem avaliada no Paraná, teria uma candidatura tranquila para o Senado paranaense. Por outro lado, o sonho de nacionalizar o nome, claro, o seduz, e ele não hesitaria em bancar essa missão, já que o próprio Gilberto Kassab falou que lhe dá legenda, lhe garante o apoio partidário para essa empreitada. O ponto é que, no cenário de hoje, o nome de Ratinho Júnior está mais fortalecido como aquele que capitaneia a direita no Brasil. Claro, com Caiado e Zema correndo por fora e com alguém do campo bolsonarista mais radical, mais roots. Hoje, Eduardo Bolsonaro, mas a quem ele apoiar também deve ter o apoio deve contar com o voto dessa ala mais radicalizada do bolsonarismo.
Esse cenário de direita fragmentada é justamente o que assusta Tarcísio, que prefere, no momento, no final de setembro de 25, colocar o seu nome à disposição de uma empreitada presidencial somente em 2030. Mas o ponto é que a política brasileira, como falei anteriormente, dá 1000 cambalhotas por minuto. Sabe-se lá se vai ter um escândalo novo de corrupção no governo, se vai ter algo que a saúde do Lula impeça, vai ter algo que sepulte de vez a direita no Brasil e fortaleça a esquerda com as ruas pegando fogo. Sei lá o que pode acontecer, cara. O ponto é que final de setembro não é final de março, começo de abril, quando o Tarcísio tem que tomar a decisão cabal, se afasta ou não do cargo. Logo, nesse sentido, Tarcísio ainda tem aí, ó, outubro, final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Tem mais 6 meses para avaliar cenário, ver se compensa ou não abandonar o Palácio dos Bandeirantes, sonhando com o Palácio do Planalto. No cenário de hoje, ele não largaria, o que faz todo sentido. Como estará o cenário final de março, início de abril? Rapaz, ninguém, nem eu, nem você, nem a mãe de Ná, no ápice de sua boa forma de futurologia, consegue imaginar. Afinal de contas, a política brasileira, meu amigo, é um trem de doido. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa decisão do Tarcísio? Arregou mesmo? É inteligente para ele, na perspectiva dele? Ou ele deveria encarar? Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha. Diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, é like, é joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei do clube de membros atrás, mas caso não queira, você pode mandar o seu valeu. Que essa gorjetinha aqui embaixo, pei, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com, pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado brasileiro, meu filho. Rapaziada, este vídeo é patrocinado pela Nimochat. Nimochat é organização e método no seu WhatsApp, evitando que você deixe seu cliente no vácuo, responda ele 2 vezes e, claro, que você mantenha todos os contatos e acervos de quem procura o seu serviço contigo, no seu sistema. Nimochat, meu filho, QR Code na tela para você ter aquele desconto sensacional de isenção de taxa de instalação. É organização para que você, pelo WhatsApp, venda muito mais. Rapaziada, hoje, sexta-feira, 9 da noite, tem live Cossa aqui. Conto com a sua presença, vamos conversar sobre os assuntos da semana e tudo aquilo que você bem entender, pertinente trocarmos uma ideia. Beleza? Rapaziada, uma ótima sexta. Até mais tarde na live. Eu termino com aquele clássico. É nóis.